Capítulo 5 de Daniel, versículo de 1 a 4. Acompanhe essa leitura bíblica, né? Diz assim: o rei Belsazar fez uma grande festa para o inimigo de seus senhores e bebeu vinho perante os príncipes. Belsazar, enquanto experimentava o vinho, ordenou que trouxessem os vasos de ouro e prata que seu pai, Nabucodonosor, havia retirado do templo que estava em Jerusalém, para que o rei e seus príncipes, as suas esposas e concubinas dessem beber neles. Então eles trouxeram os vasos de ouro que foram retirados dentro da casa de Deus que estava em Jerusalém. E o rei e seus príncipes, suas esposas e concubinas beberam neles. Eles beberam vinho e louvavam os deuses de ouro e de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Amém? Eu vou ler somente aqui, embora ao longo da nossa conversa, nós vamos ver mais ou menos os versículos ao longo do capítulo. O rei Nabucodonosor era o rei da Babilônia. E Babilônia era hoje chamada de Gade. Ali era a Babilônia. Houve um tempo em que Deus decidiu castigar o seu povo de Judá, povo de Israel. E Deus envolveu o rei da Babilônia. E Deus tornou o rei Nabucodonosor um grande rei, poderoso no mundo inteiro. E Deus estava dele que Nabucodonosor pegue todo o povo de Jerusalém, da Judéia, e leve cativo para a Babilônia. Nabucodonosor faz isso porque ele é poderoso segundo a vontade de Deus. Não era necessário de Deus, mas Deus quis que se tornasse um rei poderoso e mais povo de Deus para castigar o povo que estava pecando. E ele levou cativo todo o povo de Judá para a Babilônia. Com isso, ele entrou dentro de Jerusalém, pegou todos os vasos de ouro e prata consagrados a Deus, ele levou também para a Babilônia e guardou no depósito das coisas dos seus deuses. Está guardado. Nabucodonosor guardou lá, mas ele não mexeu isso. E ele tornou um rei poderoso. Ele dominava povos, nações, porque Deus queria isso acontecesse. Mas isso subiu para a oração e Nabucodonosor tornou-se um cara orgulhoso, arrogante. Ele se sentiu tão poderoso que ele achou que ele era o Deus da terra. O que é que Deus faz? Pega Nabucodonosor, faz ele viver como um bicho, ele vai morar com os animais e bem capturando 60 anos. Passados 60 anos, a Bíblia diz que Nabucodonosor levantou os olhos para o céu. Ele levantou os olhos para o céu e reconheceu Deus. Aí Deus tirou ele a sensação espiritual, restituiu a ele o seu trono e todos os seus principais. E ele se arrependeu e depois ele morreu. Depois que ele morre, quem assumiu o trono seu filho, Belsazar. Está aí, capítulo 5. Esse é o texto que nós temos. Belsazar era filho de Nabucodonosor e sabia de toda essa história.
Ele vê tudo. Amém? Mas o certo aí, quando Deus está reunindo, ele decidiu dar uma grande festa. Nessa festa havia pessoas que todos os heróis, pessoas importantes. E aí eu quero que você preste atenção no texto. Porque é prestando atenção no texto de Deus, ele vai falar com os outros. O texto vai dizer, no versículo 2, enquanto ele bebia vinho, ordenou que eu trouxesse os vasos de ouro para que seu pai Nabucodonosor tinha tirado o tempo de estar em Jerusalém. Quer que ele isso? Ele queria que os reis, os príncipes, as suas esposas e as suas concubinas bebessem vinho naqueles vasos das casas de Deus. Amém? Nabucodonosor, mas chega a falar depois coisas que não consagradas ao seu Deus, as coisas que essa casal não são Deus, mas o filho dele vai lá e mexe. Tira os vasos das casas de Deus e leva para beber vinho desses. Amém? Presta atenção. Tem vasos sendo tirados das casas de Deus. Tem vasos sendo tirados das casas de Deus e sendo profanados por pessoas que não têm respeito a Deus nas coisas das casas. Deus nem o seu próprio corpo, que tem morado no Espírito Santo. É para ser. Amém? Amados, o texto vai dizer, no versículo 3, que eles trouxeram vasos de ouro e foram enviados todos naquelas casas de Deus, que estavam em Jerusalém. E o rei, seus príncipes, suas esposas e concubinas beberam neles. Era festa da cara. Era festa da vida. Era festa da liberdade. Era festa da licenciosidade. Era festa onde eles estavam extravasando todas as suas vidas. Isso regava vinho, muito bebida. E os vasos das casas de Deus, os vasos das casas de Deus estavam lá. Tinha vasos da casa de Deus, eles estavam lá. Tinha sido levados por ordem do rei. Quem aqui é a casa de Deus? Levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Se você não tem dúvida do que você usar, vai falar que é a sua mão. Quem aqui é a casa de Deus? Eu vou pedir que você dá as duas assim. Agora vai para cima. Você olha para cima, dois para cima, olha para cima. Olha para cima. E diga para você mesmo. Diga para você mesmo. Não precisa dizer não, você vai dizer para você mesmo. Será que Deus está se agradando do que essas minhas mãos, esses vasos aqui estão fazendo? Será que esses vasos aqui, as minhas mãos, estão fazendo para Deus? Ou será que esses vasos aqui, as minhas mãos, estão fazendo para o espírito de licenciosidade? Para o espírito de carnaval? Olhe para as suas mãos. O que é que você está fazendo com essas mãos para Deus? E o que é que as suas mãos estão fazendo que Deus não se agrada? Pode baixar as suas mãos. Eu quero que você receba isso nesta noite. Suas mãos.
Suas mãos são vasos de Deus. Amém? Amém? Suas mãos são vasos de Deus. Se você está usando suas mãos para servir a festa da licenciosidade, Deus está se agradando do trabalho das suas mãos. Se você está usando as suas mãos, ou os seus pés, ou o seu corpo, para levar os vasos de Deus, da casa de Deus, para a festa da licenciosidade, da verdade, da promiscuidade, da liberdade, a festa da tentação, a festa dos demônios. Se você está usando o seu corpo, que é vaso de Deus, para servir nessa festa, você não é digno do corpo de Cristo. Amém? Amém? Você não é digno. O texto vai dizer, não apaga os livros, mas mais na frente aqui vai dizer que na hora em que ele pega os vasos de Deus e que os vasos da casa de Deus são usados naquela festa para eles beberem vinho, fazer todo tipo de licenciosidade, perversão. Ali era culto a carne e aos demônios. Na mesma hora, a Bíblia diz que o rei teve uma visão. Ele vê os dedos de mão escrevendo na parede. E a Bíblia diz que ele ficou nervoso, com medo, ele ficou tremendo. E a Bíblia diz que ele tremia porque os seus olhos batiam no outro. Isso aqui. Você vai ver isso aí. A partir do versículo 5. Você vai ver ele doutor. Você vai ver ele doutor. Porque surgiram os dedos de uma mão, semelhante a mão de um homem, que ia escrever de fundo do cachaçal que ele estava bebendo, escrevendo sobre o calcado para a pintura da parede. E aí ficou até todo. Sabe? Tem muita gente que sabe a palavra de Deus. Tem muita gente que tem consciência do Evangelho. Tem muita gente que escuta a palavra de Deus toda semana ou todo dia. Mas estaria por os vasos de Deus levados para esse tipo de festa. E chega o dia, Deus pega essas pessoas. Deus teve essa sensação. Pastor, mas ele era Babilônia. Ele era Babilônia. Mas Deus tinha um negócio. Naquele momento, Deus tinha um negócio com o império, com o reinado da Babilônia. Porque a Babilônia, Deus escolheu naquela terra para servir a castigo ao seu povo. E Deus tinha um negócio pronto. Amém? Eu quero que você preste atenção. A partir do versículo 10, Deus diz: essa rainha que Deus está falando, era a mãe desse povo, era a mãe. A mulher que sabia toda a história do que já tinha acontecido o seu marido. No versículo 10 diz que ela entra, a rainha, por causa das palavras rei e seus senhores, entrou na casa
E a falou disse: corre, vive para sempre. Não te atormente os teus pensamentos, e nem mude o teu semblante. Existe um homem em Deus, em quem habita o Espírito dos Santos Deus, na cidade da Babilônia, né? É do Espírito de Deus que vai aparecer, é dos Santos Deus. E dos dias de teu Pai, luz, entendimento e sabedoria, como a sabedoria dos deuses, havia nele. Aquele que o rei Nabucodonosor, teu pai, o rei, eu digo, teu pai, fez dele méritos dos máximos astrólogos, os deuses e amigos. Porque a reina estava submissão ao rei. Porque mandava chamar todos os adivinhos, astrólogos, os mestres de todas as ciências ocultas para revelar o que aquela mulher não estava ensinando para ele, porque ele está bem. Quando todos os adivinhos, os mais astrólogos dizem, a gente não sabe pensar assim, sabe o que é Deus. A linguagem de Deus só entende quem tem o Espírito de Deus. Amém? Só entende a linguagem de Deus quem tem o Espírito de Deus. Tem muita gente chamando de igreja. Não tem o Espírito de Deus, nem tem a linguagem de Deus. Amém? E aí, ela disse: Daniel tinha o Espírito de Deus, e só ele ia poder entender aquela. Porque foi ele que nos tempos de Nabucodonosor disse que foi um sonho que dizia que Nabucodonosor era bicho, ficava em capítulo. E ela se lembrou, ela sabia que ele tinha conseguido se olhar e tonto. Amém? Veja o que o texto vai dizer. No versículo 13. Eu quero ser prestar atenção nesse versículo 13. Daniel era um servo de Deus, profeta de Deus, homem de Deus, crente fiel, é homem de oração. Daniel é dos principais que trabalhavam naquele pé, mas Daniel não estava na festa. Repita comigo. Daniel não estava na festa. Amém? Olha o que o texto vai dizer. Daniel foi introduzido perante o rei. Mandaram ele entrar. Ele não estava na festa. Ele foi lá. Porque foi chamado. E eu falo aqui a Daniel, aquele Daniel, que é dos filhos cativos de Judá. Não pode ser sensível como aquele crente que foi para o carnaval. Você não pode ser conhecida como aquela crente que foi para o carnaval. Essa é a festa dos demônios. Essa é a festa da libertinagem, onde as pessoas saem nuas na rua e muitas vezes praticam atos libidinosos no meio da rua. E isso é, segundo muita gente, é a cultura. Você não pode ser confundido com isso. O profeta de Deus não estava lá. Ele foi chamado lá para resolver um problema. Você pode ir lá se você for chamado para resolver um problema como crente. E você já tem que ir sendo reconhecido que você está indo, porque o Espírito de Deus está em você e vai para resolver o problema.
Se você souber que você não resolve o problema, porque o Espírito de Deus não está em você, não pise melhor, porque o diabo pode pegar. Amém, irmãos? Nós estamos no mês em que se comemora o Carnaval, a festa da bebedeira, a festa da nudez, a festa onde todos os princípios tradicionais têm que ser violados. A família tem que ser ridicularizada. A fé tem que ser ridicularizada. O cristianismo tem que ser ridicularizado. Tudo isso em nome de uma alegria, de uma carnalidade, em nome da nudez, em nome da bebedeira, em nome das drogas, porque decidiu-se que isso é cultura. Amém, irmãos? E nós estamos aqui celebrando a ceia. Quando terminar essa ceia, a gente não vai mais ter outra ceia esse mês. E muitos de nós também vamos tomar destinos. Vamos viajar, passar dias fora, aproveitar o feriadão do Carnaval. Mas preste atenção para onde você vai. Quem é o Espírito que mora na sua vida? Olhe, se as pessoas de fora vão olhar para você e vão dizer: eu tenho ouvido falar sobre você, que o Espírito de Deus mora na sua vida, que você é diferente. Veja se para onde você vai alguém pode dizer isso. Amém, irmãos? Amém. No versículo 17, leia comigo o versículo 17, eu já vou parar. O pastor Augusto Nicodemo disse: nunca acredito no pastor quando ele diz que vai parar, né? Porque ele diz e ainda fala mais meia hora. Mas vamos lá, o versículo 17 diz assim: então Daniel respondeu e disse perante o rei. Perdão, eu quero ler o 16 primeiro, né? Primeiro o 16. O rei vai dizer a Daniel assim: eu ouvi a respeito de ti que tu podes fazer interpretações, resolver dúvidas. Agora, se tu podes ler o escrito e fazer-me conhecer a sua interpretação, serás vestido com escarlate, que é no tecido fino e caro, só que usava os reis. Terás uma corrente de ouro ao redor do teu pescoço e serás o terceiro governante no reino. Isso aqui, o rei que fez essa promessa, ele não fez essa promessa só a Daniel, ele fez a todos os sábios, os astrólogos, os adivinhos que ele tinha chamado para adivinhar aquela escritura. Daniel, no entendimento do rei, era só mais um, embora ele já tinha ouvido que Daniel tinha o Espírito de Deus. E aí ele disse: olha, a promessa é essa aqui, se você me der a interpretação, você vai ter direito a tudo isso aqui. Aí Daniel diz aqui no versículo 17, olha a resposta do crente, irmãos. Sabe por que tem crente que diz assim: mas pastor, o problema é que lá no carnaval, sabe, tem um negócio muito bom que eu posso ganhar dinheiro. Olha a resposta de Daniel, versículo 17. Daniel respondeu e disse perante o rei: fiquem para ti os seus presentes e dá as tuas recompensas para outro. Eu, contudo, lerei o escrito para o rei e lhe farei conhecida a interpretação. Meu negócio é com Deus. Eu sou crente. Meu negócio é com Deus. Certo? Se depender disso aí, Daniel está dizendo que não ia receber. Ele não disse isso.
Ele disse que o rei podia ficar, que ele não estava preocupado com isso, que ele não queria, que o negócio dele era com Deus. Eu estou aqui para interpretar e dizer a você o que é que está acontecendo. Porque eu tenho um compromisso com o Espírito Santo. E eu vim aqui para resolver um problema espiritual. Amém, irmãos? Eu vim aqui para resolver um problema espiritual. Eu não vim para ganhar o seu dinheiro. Eu não vim para comer o que você tem. Eu não vim participar dos seus manjares. Eu não vim porque a sua festa é maravilhosa e eu estava doido para entrar nela. Não. Eu vim aqui porque eu tenho um negócio com Deus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Daniel dá a interpretação ao rei, né? Mas antes de dar a interpretação, ele diz assim: ele diz para o rei que o pai dele, antes de morrer, tinha se humilhado, tinha se arrependido. Deus tinha tirado ele da situação de animal que ele vivia. Ele recebeu o perdão de Deus. Daniel disse para o rei que o rei sabia de tudo isso. Essa história todinha aconteceu. Ele era filho de Nabucodonosor, ele vivia no palácio, ele sabia de tudo que aconteceu com o pai dele. Mas olha o que Daniel disse para ele aqui: e tu, sendo filho do teu pai, ó Belsazar, você não tem humilhado o seu coração diante de Deus, embora você soubesse de tudo isso. Porém, te levantastes contra o Senhor teu Deus, aliás, contra o Senhor do céu, e trouxeram-te os vasos da casa de Deus diante de ti, e neles beberam vinho, tu e teus senhores, tuas esposas, tuas concubinas, e tu tens louvado os deuses de prata e ouro, de bronze e ferro, madeira e pedra, os quais não veem, nem escutam, nem sabem. E o Deus em cuja mão está o teu fôlego, ou seja, o Deus do céu, o seu fôlego pertence a Ele, e de quem são todos os teus caminhos, tu não tens glorificado. Daniel, sabe aquela coisa do crente passar na cara do outro? Ai, pastor, mas isso é muita ignorância. Eu tenho uma impressão que essa ignorância agrada a Deus. Eu tenho uma impressão que essa ignorância que Daniel usou aqui, que muita gente carnal, ceboso espiritualmente, vai dizer que é ignorância. Eu tenho a impressão que essa ignorância agrada muito a Deus. Ele passou na cara, disse: você sabe a verdade, você sabe o que aconteceu com seu pai, você sabe como seu pai se arrependeu, você sabe quanto tempo ele passou comendo capim, você sabe de tudo isso, mas você pegou os vasos de Deus. Quem é vaso de Deus aqui? Levante a mão. E levou para a festa lá. E lá na festa dos demônios da carne, você adorou os deuses de prata, de ouro, de barro e de pedra. Mesmo você sabendo a verdade, você fez isso. Isso é o crente passando na cara. Que o cara sabe a verdade, sabe que não deveria fazer, sabe quem é o Deus que pode todas as coisas, sabe que vai chegar diante dessa mesa e vai dizer: eu faço parte do corpo de Cristo. Mas pega os vasos de Deus e leva para a festa do demônio. Daniel passou
na cara, não é assim? Pernambucano diz: Daniel deu um baile no rei Belsazar. Não é assim que o Pernambucano diz? Daniel fez o quê? Deu um baile no rei Belsazar. Não é assim que o Pernambucano diz assim? Daniel deu um baile nele. Amém, irmãos? E eu vou dizer a você, o espírito dessa festa que Belsazar deu, que é um demônio, ele não gosta dessa palavra, não. Ele não está gostando dessa palavra. Ele não está gostando. Ele vai dizer na mente de muita gente: que você foi ver na igreja ontem à noite, sabendo que o pastor Joaquim ia pregar? Ei, quando Deus quer pegar você, é Deus, não sou eu não, viu? Quando Deus quer pegar você, é Deus, não sou eu. E tire fora disso, é você e Deus. É com Deus que você vai se ver. É isso que Daniel está dizendo. Ele passou na cara. Aí Daniel vai dizer: ó, foi enviada da parte da mão, não foi uma mão que você viu lá? Foi. Na parte daquela mão lá, foi enviada, ele diz. E escrito, a seguinte escrita: Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Aí diz: esta é a interpretação do escrito. Mene, Deus contou o teu reino e acabou. Olha, acabou. Deus está dando um basta aqui, chegou. Deus não está mais aguentando isso não. Deus não está mais aguentando isso. Acabou para Deus e vai acabar para você. Quer ver? Presta atenção, Edson. Aí ele diz: Tekel, tu foste pesado nas balanças e encontrado em falta. Aí ele diz: Pérez, teu reino foi dividido e dado aos medos e persas. Amém? Veja o versículo 30. Naquela noite, Belsazar, o rei dos caldeus, foi morto. Acabou. Quando Deus diz acabou. Mas antes ela avisa. Avisa ou não avisa? Deus avisa. Deus mandou um profeta passar na cara dele, né? Eu estou usando a nossa linguagem aqui de nordestino. Ele passou na cara. Deus avisou. Mas acabou para Deus. Deus não suporta mais você levando os vasos de Deus para a festa dos demônios. Você é vaso de Deus, suas mãos são vasos de Deus, seus pés são vasos de Deus, seu corpo é morada do Espírito Santo. Não confunda as coisas santas de Deus com a festa da carne e dos demônios. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Isso, Deus acaba, nesse momento Deus acaba aquele pacto que ele tinha com o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia antiga, de castigar quem ele quisesse, e Deus tira de Belsazar o reino da Babilônia e entrega aos medos e persas. Se você olhar o mapa do Oriente Médio, o Irã vai estar mais acima um pouquinho e o Iraque mais embaixo. Iraque era a Babilônia e o Irã se divide no reino dos medos e persas. Sul, o estado iraniano hoje, que é Irã, né? E os persas ficaram mais assim.
E Deus, para os com a história, os métodos não existiam, quer dizer, não existe mais como Estado organizado, que eles hoje são chamados de curdos. Quem já ouviu falar nos curdos? Eles vivem espalhados dentro do Irã, do Iraque, da Síria e da Turquia. Mas os persas continuam lá, que são os iranianos. Né? Então, isso é só para contextualizar, para os irmãos entenderem. A mensagem de Deus para nós nesta noite é que você não pode pegar os vasos de Deus. Aí a minha pergunta: quem é vaso de Deus aqui? E levar para a festa da carne. Presta atenção. Se você é vaso de Deus, você não pode estar nessa festa. Se você é profeta de Deus, você tem que ser visto como alguém que o Espírito de Deus mora em você, e você é diferente. Foi isso que o rei disse a Daniel: eu já ouvi falar de você, você é diferente, o Espírito de Deus mora em você. Você sabe dizer isso aí, porque o Espírito Santo está na sua vida. Então, se você tem certeza que o Espírito Santo mora na sua vida, faça parte do corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Meus amados, vamos ficar de pé, vamos fazer